Olá, eu sou o professor Rogério e hoje, nós vamos dar continuidade aqui aos estudos sobre a República Velha no Brasil. Então, nos últimos vídeos nós estávamos falando sobre o governo provisório do Deodoro da Fonseca, e o governo constitucional, que sofreram com as crises econômicas, geradas pelo encilhamento e por conta da tentativa de benefício a um amigo, sobre a questão da construção de um porto. Isso vai fazer com que, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncie, no ano de 1891, e existe também, no caso, o governo do Floriano Peixoto, que era o vice-presidente da República, do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, e mesmo a Constituição contando com um instrumento dizendo, que se o presidente não cumprisse metade do mandato, automaticamente seria convocada novas eleições. Então, mesmo se aproveitando desse artifício, ele se aproveitou desse artifício e, porque ele não foi eleito pelo povo, mas sim por uma junta, por um colégio eleitoral de forma indireta. Isso vai fazer com que o Marechal Deodoro o Marechal Floriano Peixoto, ele continue no cargo. Então, ele sofreu a pressão da segunda revolta da Armada, e da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, por conta da nomeação de governadores que não eram, aceitos pela população, principalmente pelo Partido Republicano Gaúcho. Então, dentro desse modelo, nós vamos ter, o que nós vamos chamar, de sucessão, Então, a sucessão presidencial vai ocorrer da forma, prevista com eleições, e quem vai ganhar essas eleições será o primeiro presidente civil, chamado Prudente de Moraes. Então, o Prudente de Moraes já havia disputado as eleições, contra o Marechal Deodoro da Fonseca, e ele tinha saído derrotado do pleito, mas dessa vez ele sairá vitorioso. Bem, então, ele vai inaugurar um período da história do Brasil, da República Velha, chamada de República Oligárquica. Então, no caso, as oligarquias, eles vão determinar a sucessão presidencial. Então, no caso, o que é uma oligarquia? São famílias que vão dominar uma parte considerável da economia nacional. No caso, nós vamos falar da oligarquia paulista e da oligarquia mineira. Então, nesse sentido, tanto é que a iconografia já deixa bem claro que era, no caso, uma luta entre os dois para se manter no poder, que no primeiro momento vai ter caráter, de acordo político, mas com o passar do tempo, vai virar, um projeto, de fraudes, entre outras questões, que vai culminar, em 1930 com a Revolução de Getúlio Vargas, Então, o golpe de Vargas, que vai acabar com o regime da República Café com Leite. Bem, então, para a gente entender esse período, então nós vamos fazer a contextualização. Então, o segundo período ficou conhecido como República Oligárquica e se estendeu de 1894 até a Revolução de 1930. Então, caracterizou-se por dar maior poder para as elites regionais, em especial do sudeste do país, no caso São Paulo e Minas. Então, as oligarquias dominantes eram as forças políticas republicanas de São Paulo e de Minas Gerais. Então, que se revezavam na presidência. Em hegemonia, denominavam-se política café com leite, por conta dos seus principais produtos desses estados. Então, devido à influência do setor agrário paulista, com grande produção do café, e o setor agrário mineiro, produtor de leite, que impediam a ocupação do principal cargo do executivo por representantes dos interesses, de outros estados economicamente importantes, à época, no caso do Rio Grande do Sul e de Pernambuco. Então, no caso, foi uma forma, que São Paulo, que o PRP e o PRM, se mantiveram no poder. Então, usando, artifícios para articular esse cenário político, para se manter no poder durante esse período de mais de 30 anos, no caso, 36 anos. Bem, então, em 1894, com a saída do Floriano Peixoto, começou a se formar a República Oligárquica, dominada pelos oligarcas, pela oligarquia paulista,
mineira e gaúcha. Então, Minas Gerais era o estado mais populoso, com a maior representação na Câmara de Deputados, seguido de São Paulo. Então, Minas Gerais ainda ocupava um destaque na densidade demográfica, né, que com o passar do tempo, no século XX, São Paulo vai ultrapassar Minas Gerais. Então, não foi de imediato que os militares que fizeram a proclamação da República se afastaram da política. Só depois da morte do Floriano Peixoto, em 1895, dos desgastes dos militares da campanha de Canudos e do assassinato do ministro da Guerra de Prudente de Moraes, foi que os militares se afastaram do poder, voltando à política somente em 1910 a 1914, no governo de Hermes da Fonseca, e o movimento denominado tenentista, da década de 1920. Por isso, né, pode-se afirmar que, de fato, a República Oligárquica só se consolidou no dia 15 de novembro de 1898, com a posse do segundo presidente civil, Campos Salles. Então, no caso, né, nós temos que imaginar da seguinte forma: o modelo republicano, com votos, a participação da população, ela vai demorar um pouquinho mais, mas as principais características, né, da República, ela vai ganhando corpo a partir do segundo presidente civil, que foi o Campos Salles. Então, na República Oligárquica de 1894 até 1930, o poder político ficou na mão das oligarquias cafeeiras de São Paulo e mineira, influenciando também, né, pela figura do senador gaúcho Pinheiro de Machado, até 1916. Né? Então, São Paulo e Minas dominaram o governo federal na maior parte desse período, de 1894 a 1930, pela chamada política café com leite. Então, isso a gente já falou um pouquinho mais lá para trás. Então, o Rio Grande do Sul teve influência na política nacional graças aos prestígios pessoal do senador Pinheiro Machado, assassinado em 1916. A partir daí, a influência gaúcha declinou, porque o estado do Rio Grande do Sul ficou muito desunido devido aos conflitos intermináveis, né, do PRR, Partido, né, Libertador, e o Partido Libertador. Né? Então, o PRR, o Partido Republicano, né, Regional, no caso, os pica-paus e o governo e o Partido Libertador. Então, quando esses dois partidos foram finalmente unidos por Getúlio Vargas em 1928, o Rio Grande do Sul conseguiu lançar finalmente uma candidatura à presidência da República, o próprio Getúlio Vargas. Então, a gente falou sobre essa questão da República Café com Leite, né, sobre a questão da sucessão presidencial entre eles, e para garantir o resultado, né, dessas votações, as articulações, né, políticas, elas contavam com diversas ferramentas, incluindo a influência do coronelismo e o voto de cabresto e a política dos governadores. Né, então, a política café com leite iniciou-se com um arranjo político na qual lançava-se um candidato paulista e depois um mineiro a vice-presidente, seguindo com a preocupação de Campos Salles, com a estabilidade política do Brasil, que não contava com um partido político organizado, né, no nível nacional. Assim, né, se expressando Campos Salles em relação à necessidade de que ele próprio conduziria, né, uma sucessão presidencial que se daria em 1902, para a qual o presidente Campos Salles indicou o paulista Rodrigues Alves como candidato à presidência. Então, nós temos que entender, né, que esse modelo aí também tem muito a ver com a ambição paulista e também com a falta de representatividade, né, de partidos políticos. Então, como cada partido representava um estado, isso dificultava a política de uma forma mais nacional. Então, isso, né, poderia levar à fragmentação do território. Bem, então, o presidente da República apoiava os atos dos presidentes estaduais, como a escolha dos seus sucessores, desses presidentes do Estado. Em troca, os governadores davam apoio e suporte político ao governo federal, colaborando com as eleições dos candidatos, né, para senador federal e a Câmara dos Deputados, que dessem total apoio à presidência da República. Então, no caso, né, começa a ter essa política, né, de apoios, né, de sucessão de aliados. Então, isso vai fazer com que
a política nacional fosse dominada por acordos entre compadres, né? Então, principalmente, né, a indicação dos governadores, né, e dos deputados e senadores faziam com que o presidente tivesse maior apoio na Câmara Federal, então não encontrando entraves para as medidas que ele achasse mais adequadas. Então, assim, as bancadas dos estados, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, não ofereciam obstáculos ao presidente da República, o qual conduzia livremente o seu governo. Então, os presidentes da República seriam sempre ex-presidentes dos estados, que garantia que teriam grandes experiências administrativas. Então, nesse sentido, a reeleição, como estava prevista na Constituição, ela era proibida, mas, né, uma forma de garantir que houvesse uma sucessão mais bem executada. Então, esses presidentes, eles eram ex-governadores dos estados, com experiências administrativas no órgão público. Bem, então aqui, né, nós temos uma chart, né, mostrando como é que era o cenário político naquele momento. Então, no alto, né, comandando a cadeira presidencial, o estado de São Paulo e o estado de Minas, e os outros estados, né, tentando de uma certa forma ou de outra, mas muitas vezes, né, sem sucesso, conseguir ascender ao cargo de presidente da República. Então, a gente falou sobre a política dos governadores, né, que é apoiado pelos governadores, né, que garantiam a governabilidade, né, do presidente da República. Então, os políticos vão se unir, né, para os interesses, né, de uma certa forma, né, do presidente, mas eles vão começar a sufocar movimentos monarquistas, né? Então, a política federal que estava apoiada pelo setor cafeeiro. Então, dessa maneira, uma autonomia tanto do governo federal quanto das oligarquias estaduais, embora dependesse politicamente um do outro. Então, a gente vai ver que tem esses desdobramentos, né, sobre a questão dos interesses políticos, né, que vão ser mantidos pelos seus sucessores. Então, o fortalecimento dos coronéis foi uma das consequências dessa política. Como os governadores precisavam sustentar politicamente o governo federal, as oligarquias estaduais passaram a manipular as eleições de senadores e deputados, para assim fortalecer a presidência da República. Para isso, o modelo de eleição da época não exigia voto secreto, era fundamental. Né? Então, no caso, né, o voto ele não era secreto, então você tinha que chegar no mesário e dizer quem você estava votando. Então, isso era alvo, né, principalmente de fraudes que poderiam ser de coerção ou de própria fraude, né, do voto do eleitor, que declarava o seu voto em um candidato e o mesário, né, ele computava o voto para um outro candidato. Então, outras consequências dessa política era a predominância de São Paulo e Minas Gerais perto dos demais estados, né, chegando a ponto de controlar acordos, né, para a sucessão presidencial por mais de 30 anos. Então, essa consequência, né, era a República Café com Leite. Então, por meio de fraudes, né, de voto de cabresto e outros votos, também o voto usando a violência, né, a violência contra o eleitor. Né, então, aqui fica bem claro como é que funcionavam esses acordos. Né? Então, os coronéis apoiavam, né, a candidatura de um presidente, mas, de uma certa forma ou de outra, esse presidente também tinha que dar benefício, né, a esses coronéis. E caracterizando a famosa política café com leite. Né? Então, o coronelismo. Então, o coronelismo ele tem origem, né, na vida política nacional diretamente contado, né, com a população dos municípios. Então, eram figuras carismáticas do coronel. Então, sempre fazendeiros, sendo geralmente líderes da maçonaria local. O coronel, apesar do nome, era um líder essencialmente civil, né, em um país de que 80% da população vivia no campo, era a população rural. Então, onde tinha que se caminhar muito para se fazer política? Então, era o coronel, o elo entre a população e o poder estadual. Então, no caso, né, o coronel, eles eram essas lideranças, muitas vezes grandes latifundiários, que também reunia sobre eles tropas de milícias, né, então os famosos jagunços. Isso garantia, né, o poder desses coronéis. Então, durante a República Velha, os coronéis tinham um domínio sobre as terras e uma influência sobre algumas regiões. O domínio dos coronéis sobre as terras permitiu que eles controlassem os eleitores em seus currais eleitorais,
que eram regiões controladas politicamente pelos coronéis, para que esses eleitores sempre votassem nos candidatos impostos pelos coronéis. Esse tipo de voto era conhecido como voto de cabresto. Então, no caso dos coronéis, eles controlavam essas zonas eleitorais e muitas vezes eles colocavam pessoas da sua própria confiança dentro das zonas eleitorais para garantir que os eleitores iriam votar no seu candidato. E isso, né, vai ter o nome de voto de cabresto. Bem, então, os jagunços que controlavam os votos através da coerção física, né, dessa maneira, os eleitores que fossem, né, contra a aspiração do coronel eram punidos com perda do trabalho ou até mesmo vítimas de homicídios. Então, para controlar os votos, os coronéis também fraudavam as eleições, alterando o voto, sumindo com algumas urnas e até mesmo patrocinando, né, a prática de votos fantasmas. Então, essas práticas consistiam, né, em falsificar documentos para que os eleitores pudessem votar várias vezes, ou até mesmo, né, utilizar nomes de falecidos nas eleições. Então, no caso, né, eleições fraudadas garantiam essa permanência desse sistema político. Então, em troca de alguns favores políticos, os coronéis garantiam as eleições de certos representantes que controlavam o cenário político nacional, sem dificuldades. Então, os resultados das eleições poderiam ser forjados para favorecer a pequena elite de proprietários. Então, em termos, os coronéis, o termo coronel começou a ser usado no Brasil por líderes políticos locais, né, do período regencial, né, a partir de 1831, quando foi criado a Guarda Nacional em substituição à Companhia de Ordenação, que existia naquela época e que foram, né, a grande importância da época no Brasil colonial. Então, a patente mais alta da Guarda Nacional era a patente de coronel, a qual era atribuída aos fazendeiros mais importantes de uma região, na qual havia batalhões formados da Guarda Nacional. Então, a Guarda Nacional se destacou na Revolução Liberal de 1842 contra Uribe e Rosas, né, na Guerra do Paraguai, né, e também na Guerra do Paraguai. E quando os fazendeiros sustentavam adicionalmente as tropas dos voluntários da pátria, convocados, né, os soldados, né, ganhando assim um apoio descomunal nessa época, né, nesse período. Então, aos poucos, após a Guerra do Paraguai, a Guarda Nacional foi se tornando simbólica, não reunindo mais tropas, e foi extinta em 1918, no período do presidente Venceslau Braz. Então, o coronelismo perdeu força após a Revolução de 1930 e, por isso, deixou de existir, entre aspas, em diversas regiões do Brasil. Mas algumas práticas do coronelismo, como a fraude eleitoral, a compra de votos, continuou e continua até os dias de hoje. Por muito tempo, existindo em várias regiões do Brasil. Então, o coronelismo tem essa forma de se organizar. Então, a questão, né, como é que funcionava, né, a charge, né, como lá, já em 1927, já era retratado essa forma, né, já era denunciado essa forma de uma forma mais, uma forma mais lúdica. Então, com charges, entre outros, né, documentos para isso. Então, na economia. No campo da economia, predominou-se a exportação do café. Então, a base da economia mais forte, né, da receita tributária. Foi também um período de modernização de grandes surtos de industrialização ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, a economia continuava dominada pela cultura do café, até a queda da Bolsa de Valores de 1929. Então, a economia era baseada na atividade cafeeira, até a queda da Bolsa. Bem, então, o Convênio de Taubaté, né, então, no início do século XX, quando se configurou a crise da superprodução do café e o seu preço no mercado internacional caiu sensivelmente, mobilizando os cafeicultores que se reuniram para a criação de uma estratégia que mantivesse o preço do produto valorizado em momentos de crise. Então, no caso, né, se cria uma organização para garantir os interesses dos cafeicultores. Então, essa estratégia firmou-se no Convênio de Taubaté, já a partir da crise de 1893, que atingiu praticamente os Estados Unidos, né? Então, principalmente o principal comprador de café
brasileiro. Então, o preço do café caiu 1/3 do valor daquele ano, que era de 4 libras e 9 centavos para 1 libra e 48 centavos em 1899. O porquê eu estou falando em libras aí e não em dólar? Porque até a Segunda Guerra Mundial, a moeda mais usada, ou a moeda base para a economia mundial, era a libra esterlina, a moeda da Inglaterra. Então, o preço do café vai cair consideravelmente. Então, a intervenção brasileira no nível internacional dos preços do café só foi possível graças ao seu domínio na produção industrial, na sua produção internacional. Então, onde o país sozinho controlava 3/4 da oferta mundial do café. Até o início do século XX, o Brasil era o maior produtor de café do mundo. Isso dava algumas regalias ao país, principalmente o controle do preço, porque o Brasil controlava a oferta do produto no mundo. Então, o Convênio de Taubaté, ele é de 1906 e foi um acordo firmado entre os governadores do estado de São Paulo, então, o Jorge Tibiriçá, e o de Minas e o do Rio de Janeiro. Então, provendo a colheita de uma safra recorde, agregando dentro dos princípios da política dos governadores. Acordou-se uma intervenção do governo federal em benefício da classe dos cafeicultores e de determinadas regiões do Brasil. Então, no caso, foi um acordo entre o governador de São Paulo e o governador de outros 2 produtores substanciais, de café do Brasil, que era o estado de Minas e do Rio de Janeiro. Então, o convênio ele estabelecia o preço mínimo para a compra do café e do excedente pelo governo. Então, que a exportação de tipos inferiores de café fosse desconjuradas, que fosse melhorada a propaganda no exterior, que se estimulasse o consumo interno e se restringisse as exportações das lavouras. Então, assim que se incentivasse as expansões das lavouras. A compra seria financiada pela emissão lastreada de empréstimos externos. Então, além disso, o governo federal se comprometia na criação da Caixa da Convenção, a fim de estabilizar o câmbio e, assim, a renda dos cafeicultores, em moeda doméstica. Então, o convênio deu início à primeira operação de defesa do café, que foi composta de uma política de valorização do produto, entre outras estabilizações cambiais. Então, no caso, o governo ele se comprometia a manter o preço mínimo e o governo ele garantia a compra do café, realizando empréstimos com bancos internacionais, com fundos monetários internacionais. Então, no caso também, combatendo a importação de produto de outros países, expandindo a área cultivável, então, devastando uma grande parte da Mata Atlântica. Então, isso vai ser o que pregava ali o Convênio de Taubaté. Então, no caso, o Celso Furtado, em sua obra da formação da economia do Brasil, assim resumiu essas medidas. Então, visando estabelecer o equilíbrio entre oferta e procura, o governo interviria no mercado, então ajustaria preços. Então, o financiamento da aquisição se efetuaria medida de recursos do capital obtido por empréstimos estrangeiros. A amortização e os juros desses empréstimos seria efetuado mediante de novos impostos cobrados em ouro sobre cada saca de café exportado. Então, visando solucionar a medida a longo prazo, o problema do excesso da produção, os governadores dos estados produtores adotariam medidas visando desencorajar as expansões das lavouras pelos cafeicultores. Então, como isso, os preços dos produtos eram mantidos artificialmente altos, garantindo os lucros dos cafeicultores. Então, estes, em vez de diminuírem a produção, aumentaram ainda cada vez mais. Então, o Estado adquiriu o produto para revenda em momentos mais favoráveis e até 1924, o ano em que foi criado o Instituto do Café de São Paulo, a partir de quando essa intervenção passou a ser de forma indireta, sendo realizada pelo governo do Estado de São Paulo. Então, aqui nós temos essa, no caso, como é que foi articulado, a partir das medidas provisórias, das leis,
que vão, né, beneficiar os cafeicultores em detrimento, né, de outros cultivos. O ciclo da borracha, né, que foi o segundo maior produto, né, no início do século XX. Então, houve um grande surto da produção industrial da exportação da borracha na região da Amazônia durante a República Velha. Então, a borracha chegou a ocupar o segundo lugar na pauta de exportações brasileiras, perdendo apenas para o café. Então, a seringueira, uma planta do gênero Hervea, né? Então, da família da Euphorbiceas, né? Então, é uma árvore natural da Amazônia, facilmente encontrada nas suas florestas, tornando, muitas vezes, desnecessário seu plantio. Né? Então, fazendo uns talhos nos troncos das árvores, extrair um líquido leitoso, né, grudento, que era o látex, que já era conhecido pelos índios antes mesmo da chegada do europeu. Então, esse líquido, né, vai secando e formando bolas maciças, né, de borracha. Então, a bola era matéria-prima para se fazer a borracha. Então, a borracha já era conhecida no século XIX, mas não tinha, né, ela tinha o defeito de ficar mole em dias de calor e quebradiços no inverno. Então, a borracha ela era pouco utilizada até então, né, por conta dessa sua fragilidade. Em 1839, o engenheiro norte-americano Charles Goodyear descobriu que era possível solucionar esse problema colocando uma borracha no fogo, né, para, né, estimular uma reação química envolvendo o enxofre, né, então processo conhecido como vulcanização. A partir daí, a borracha, né, destacou-se, né, na indústria mundial, era matéria-prima para a produção de peças, né, solas de sapatos, pisos e coberturas, luvas e vedações. E também os pneus durante a Revolução Industrial, né? Então, no começo do século XX, a indústria automotiva começou a se desenvolver espetacularmente e os pneus dos carros são feitos de borracha. Essa matéria-prima era exclusiva da Amazônia. Então, entre 1890 a 1920, a borracha foi o segundo produto de exportação do Brasil, só perdendo para o café. Muitos latifundiários, donos de seringais, ficaram milionários em Manaus e em Belém. Construíram belíssimos palacetes para esses barões. Né? Então, homens ricos que só para aparecer mandavam lavar as suas roupas em Paris. Então, houve um grande desenvolvimento da cidade de Manaus, que ficou caracterizada pela construção do Teatro Amazonas, em Manaus. Na selva, porém, era tudo diferente. Lá trabalhavam os peões, geralmente nordestinos, fugidos dos latifundiários e da caatinga seca, né? Então, reencontrar o latifúndio na selva. Né? Então, começa a ter essa questão, né, da migração para a região, né, da borracha, aumentando sensivelmente a população na região. Então, durante alguns anos, a borracha brasileira dominava o mercado internacional, até a Inglaterra começar a produzi-la em larga escala, em suas colônias no Sudeste Asiático. Então, depois de ter contrabandeado mudas das seringueiras do Brasil. Então, o preço internacional da borracha caiu muito e a borracha brasileira perdeu o seu mercado. Então, os seringais foram abandonados e a Amazônia voltou à sua estagnação econômica. Porém, conseguindo o Brasil, graças à borracha, através da época, o Tratado Internacional de Ampliação do Território, né, e do Estado do Amazonas, e a incorporação do Acre ao território nacional. Então, aqui nós temos, né, essas bolas, né, que era a base para a produção da borracha. Né? Depois de ser retirado a seiva da árvore, ela formava essas bolas que depois iam para as fábricas para sofrer o processo de vulcanização. Né? E, por fim, a questão do Acre. Então, o que viria a ser o estado do Acre era parte integrante do território boliviano desde 1750. Então, a partir do início do ciclo da borracha, em 1879, deu-se à região, né, buscar intensa por látex, e isso fez com que os seringueiros brasileiros subissem o rio Purus, né, e iniciando, então, o povoamento do Acre. No ano de 1898,
o Brasil reconheceu que o atual estado do Acre pertencia à Bolívia. Porém, os bolivianos eram incapazes de povoá-lo, né, dando o seu difícil acesso. Então, no caso, né, o Brasil ele reconheceu que o estado, que a região era pertencente ao Acre, mas como né, era pertencente à Bolívia, mas como os bolivianos não tinham como povoar a região, os bolivianos, né, vão entrar no processo de negociação com o Brasil. Então, foi naquele mesmo ano que o Brasil enviou uma missão de ocupação ao Acre, causando um ano depois uma revolta armada dos colonos brasileiros que ali estavam e que já eram grandes números. Essa rebelião contou com o apoio do estado do Amazonas. Então, a questão, né, de movimentos, né, para a anexação, né, do Acre ao território brasileiro, levando em questão, né, que uma grande parte da população da região era composta por brasileiros. Né, então, pressionando, né, o governo boliviano, né, foram obrigados a deixar a região. Então, né, receoso de um possível retorno, o governo do Amazônia, né, de Ramalho Júnior, organizou uma unidade de aventureiros que regressaram ao Acre e proclamaram a República da Região, né, no dia 14 de julho de 1899, mudando o nome para Porto Acre. Então, o governo brasileiro, tomando ciência do ocorrido, reconhecia a região como território boliviano e não brasileiro. A fim de dissipar essa revolta, o Brasil enviou tropas que dissolveram a República do Acre no dia 15 de março de 1900. Então, após esse episódio, a Bolívia organizou uma pequena missão militar para a ocupação da região, mas foram impedidos pelos ocupantes brasileiros, que ainda se encontravam no local. Então, como na primeira vez, os revoltosos ainda contaram com o apoio do governador do Amazonas, o Silvério Neri, que enviou novas expedições para a ocupação, que foi denominada como a Expedição dos Poetas, onde proclamaram a Segunda República do Acre, em novembro de 1900. Porém, dessa vez, quem reagiu à própria tropa militar foi a própria militar boliviana, que colocou fim à República um mês depois. Então, no dia 6 de agosto de 1902, os militares brasileiros chegaram ao Palácio de Castro, né, foi enviado para o Acre, né, pelo governador do estado do Amazonas, e iniciou uma revolução acreana. Então, os rebeldes tomaram toda a região, implantaram a Terceira República do Acre, agora com apoio do atual presidente da República, Rodrigues Alves, então, e do seu ministro do exterior, o Barão de Rio Branco. Então, os bolivianos, a Bolívia pensou em reagir novamente contra a tomada do território acreano. Mas antes de que ocorresse algumas batalhas significativas, o Barão de Rio Branco intermediou diplomaticamente, né, propondo um acordo entre Brasil e Bolívia, que ficou conhecido como o Tratado de Petrópolis. Então, ficou acertado que a Bolívia abriria a mão do estado do Acre em troca de territórios brasileiros no estado do Mato Grosso, e receberia como uma forma, né, uma forma de ser, né, do seu prejuízo, né, de uma certa forma ou de outra, minimizar o seu prejuízo, 2 milhões de libras esterlinas, devido ao látex extraído na região. Então, o tratado estabeleceu também definitivamente a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, compensando a anexação do Acre, né, por meio de cessão de pequenos territórios, né, próximo ao foz do rio Abunhã. Né? Então, o Triângulo de Abunhã. Né? Então, a bacia do rio Paraguai e do pagamento da quantia de 2 milhões de libras esterlinas. Então, como a Bolívia perdeu, após a Guerra do Chile, né, sua saída para o mar, então, 2 artigos do Tratado de Petrópolis obrigavam o Brasil e a Bolívia a estabelecerem um tratado comercial de navegação que permitia à Bolívia a usar os rios brasileiros até alcançar o Oceano Atlântico. Além disso, a Bolívia poderia estabelecer alfândegas em Belém e em Manaus, né? Então, Corumbá, entre outros pontos das fronteiras entre os dois países,
assim como o Brasil poderia estabelecer, né, aduanas alfandegárias nas fronteiras com a Bolívia. Então começa a ter esses acordos comerciais. O principal, né, a saída para o oceano, que foi, né, acordado depois de que o Chile tomou a única saída para o Oceano Pacífico da Bolívia. Então, o Brasil assumiu também a obrigação de construir uma ferrovia desde Porto Santo, né, no Rio Madeira, até, né, Guajajara-Mirim, né, vai ganhar o nome de Mamoré. Né, então, com ramal que atingisse o território boliviano. Era a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Né, então, sua licitação se deu em 1905 e a construção se iniciou em 1907, sendo concluída em 1912, e um custo estimado de 25 milhões de dólares, então 623 milhões, né, de pesos, né, atuais, né, cerca de 2 bilhões de reais. Então, os cercos, né, de 60 mil homens, né, para trabalhar trabalhando na obra, conviveram com doenças como a malária, a febre amarela, a disenteria, e que foi o motivo da morte de 10 mil pessoas e 30 mil internações. Por fim, o Brasil se obrigava a demarcar a nova fronteira com o Peru também. Né, questões territoriais, né, naquela região do norte, né, do norte do país. A questão territorial, enfim, era motivada pelo componente econômico da disputa de fonte de uma das matérias-primas mais valorizadas no mercado internacional, o látex, responsável por milhões de dólares, né, movimentados pela indústria da borracha. Né, então, aqui nós temos, né, a foto do Tratado de Petrópolis, né, então, no caso aí, todos os seus participantes. Né, e por fim, né, terminando aqui, né, o nosso discurso, então usei essa obra, né, do Portinari, que retrata, né, que o interior do Brasil ele era pouco desenvolvido, e com isso vai se gerar conflitos que nós vamos estudar na próxima aula. Né? Então, quando nós falamos em história do Brasil, né, de uma certa forma ou de outra, a história do Brasil ela foi construída a partir de alguns conflitos, mas a história do Brasil ela minimiza esses conflitos em alguns momentos. Bem, gente, então, o que nós vamos ver na próxima aula? Exatamente esses conflitos. Né, esses conflitos e guerras regionais. Bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, muito obrigado pela atenção até aqui. Né? Então, gostou do vídeo? Deixa seu like aí, compartilha com os amigos e vamos fazer, né, com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, né, agradeço, né, a paciência até aqui. Né? Ficando alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, né, na parte de baixo do canal. Né? E também deixe né, no caso, a sua sugestão para novos temas. Muito obrigado e até a próxima.